Onde os corretores mais erram? Principal ponto. O corretor mais erra quando deixa de pedir documentos no início da captação. O documento tem que ser pedido lá no início, quando você começa as tratativas. RG, CPF, matrícula do imóvel, o título aquisitivo, precisa pedir a matrícula de preferência atualizada. Se você não tiver atualizada, peça pelo menos o que ele tem. Gente, dá para pedir matrícula. É uma dica aqui agora, para quem não sabe, dá para pedir matrícula no site dos registradores da Arisp, tá? Custa R$19, R$20. Então, às vezes o proprietário fica assim, não, mas eu vou gastar R$70 para tirar uma matrícula, eu nem sei se você vai vender o imóvel. E você tem que explicar para o proprietário que aquele documento é imprescindível para sua análise, para saber se está tudo certo com o imóvel, se não tem nenhum ônus, se não tem restrições, se não tem nenhum problema, se não tem, de repente, financiamento em curso. Processos judiciais. Como que você vai pegar um documento com problema e vender? Você pode? Pode. Mas aí você pode como? Sabendo exatamente o passo a passo como resolver aquela questão que de repente está pendente, e aí você consegue colocar esse imóvel à venda. Se não for dessa forma, o imóvel precisa estar totalmente redondinho, a matrícula tem que estar legal. Aí você vai pedir lá o IPTU para saber qual é o imóvel, localização, código dele. Se precisar pedir uma certidão na prefeitura, você tem todas as informações, e você vai precisar uma certidão de cadastro na prefeitura da sua cidade. Isso tudo são documentos básicos para a gente pedir, e eu vejo não acontecer na prática, e aí o corretor ter problema lá na frente. Eu tenho uma proposta assinada, quando vai ver a matrícula está com problema. A matrícula tem um ônus, tem uma penhora, tem uma hipoteca, tem uma alienação fiduciária, tá? Tem às vezes algum tipo de contrato de locação que ainda não foi baixado, aí você tem que saber o que está acontecendo com aquela locação, está vigente, não está vigente. Então, não deixem de solicitar essa documentação lá no comecinho. Peçam desde o início mesmo, não tenham medo de solicitar para o proprietário. Aí vocês vão analisar isso tudo e assim, como melhor, né, entender os pontos que o corretor precisa saber sobre documentos. Como que eu vou analisar uma matrícula, Carol? Como que eu vejo o que está lá que eu preciso saber? Eu preciso saber quais informações no início. A matrícula tem lá o número dela, tem a data da abertura, tem o registro, tem a averbação, tem cadastro, tem estado civil, tem ônus, tem alienação, tem as transmissões dos registros. Tem um monte de informação na matrícula lá que é imprescindível. E com base nela é onde você vai começar a solicitar outros documentos. Você vai entender, porque a matrícula, né, gente, a matrícula ela é a base, ela é a história do imóvel. Então, por onde que eu começo, Carol? Proprietário, peça RG, CPF, certidões de casamento, nascimento, óbito. O que tiver de acordo com o que ele te contou que aconteceu no histórico daquele imóvel. Matrícula de preferência atualizada. Não foi possível atualizada? Peça o que ele tem, não importa. E aí você pode pedir a matrícula lá no site dos registradores, tá? Peça a matrícula lá por R$20 e tenha na sua mão um documento atualizado, pelo menos ele não vale como certidão, mas ele vale como consulta para você analisar o que tem na matrícula. Olha que importante. Peça a IPTU, certidão cadastral, se for possível, tira na prefeitura, faça isso pelo seu cliente. Tira no site da prefeitura, analisa o que aconteceu, tem construção, não tem? Se não tem construção, o que eu tenho que fazer, qual é o passo a passo que eu tenho que fazer para chegar no momento que a matrícula está legal e eu posso inclusive falar para o meu cliente, olha, o seu imóvel está apto a financiamento. Por quê? Porque a hora que o comprador chegar e ele fala, eu preciso que seja financiado, você vai dizer, sim, esse imóvel pode ser financiado, nós já regularizamos. Se você é um corretor de imóveis que sabe regularizar imóveis, você pode cobrar mais comissão, trabalhar com um comissionamento de 6% até 8%, porque você sabe fazer isso para o seu cliente. Não é legal, gente? Então, tudo isso é o primeiro passo para o corretor de imóveis conseguir cobrar um comissionamento maior, dar segurança jurídica para o cliente dele, e é o proprietário e o comprador, tá? Nós estamos falando das duas partes aqui. As duas partes precisam estar seguras do negócio que elas estão fazendo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como fazer isso. Vamos imaginar que você tem uma matrícula que tem uma alienação fiduciária em garantia lá. Por quê? Porque quando o vendedor adquiriu aquele imóvel, ele também comprou financiado. Então, olha só. Isso já é um bom indício de que aquele imóvel vai dar financiamento de novo, certo? Porque ele já estava financiado. Então, ele vai poder ser financiado novamente. Ótimo. Só que ele tem esse ônus na matrícula. Existe esse ônus.
E aí você vai falar assim, agora o que eu faço? Aí o comprador fala assim, mas tem essa alienação fiduciária em garantia, como que eu vou financiar de novo, Carol? Como que eu posso vender esse imóvel? O vendedor precisa imediatamente baixar esse ônus? Não. Você pediu a matrícula, ainda que desatualizada. Aí você foi lá, você é um profissional top, né, de alta performance, então você sabe que você pode pegar por R$20 uma matrícula no site dos registradores, consultar ela atualizada. Porque, gente, vamos falar a verdade. R$20, às vezes, não é muita coisa para você dar segurança para o seu cliente. Eu te garanto que a hora que você falar para ele que você vai pegar a matrícula por R$20 e ele não vai precisar gastar 70 no cartório e ele nem vai precisar ir até o cartório porque você vai prestar esse serviço para ele. Olha, afinal de contas, você é o prestador de serviço, certo? E ele é o tomador. Ele vai ficar muito feliz com você. Aí, mais do que isso, mais feliz ainda, ele vai falar assim, como que tá? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Então tá bom. Aí nós estamos falando do financiamento. Tem lá a alienação fiduciária. A alienação fiduciária, para que se tiver alguém aqui que não saiba, é o ônus gerado quando você compra um imóvel financiado e ele vai para o registro da matrícula, que é o financiamento. Isso se chama desdobramento de posse, tá? Isso é um termo técnico, desdobramento de posse. Onde o banco, ele vai ter a posse indireta do bem. Por que indireta? Ele possui direto o imóvel? Não. Bem básico, bem simples para vocês entenderem. Ele tem a posse direta do imóvel? Ele tá lá, ele mora lá, ele usa o imóvel? Não, ele não usa. Então ele tem a posse indireta. E a pessoa que comprou, o vendedor, ela tem a posse direta. Então por isso que é o desdobramento de posse. Por que essa alienação vai para a matrícula? Ela vai para garantir a operação de financiamento. É para isso que serve o registro da alienação fiduciária em garantia. Lembra da hipoteca? A alienação, ela veio meio que para substituir a hipoteca. Por quê? Porque ela é uma forma de execução mais simples na hora de uma inadimplência, tá bom? Então tá bom, Carol, eu tenho lá a alienação fiduciária e eu preciso vender o meu imóvel. O que eu faço? Aí o corretor vai fazer o seguinte, vai pegar a matrícula e vai falar, olha, realmente seu imóvel está financiado aqui ainda, você não quitou, você vai solicitar para que o vendedor solicite ao banco o saldo devedor atual, tá? Porque vai ter juros, né? Vai ter várias informações. Então você vai saber qual que é o valor para quitação, beleza? Esse é o primeiro passo. Aí você vai falar o seguinte, você não precisa quitar agora. Eu vou encontrar um comprador para você e quando eu encontrar um comprador para você, eu vou conversar com essa pessoa e ver quais são as condições que ela tem hoje, tá? E aí o comprador vai vir e vai falar assim, eu preciso financiar o meu imóvel. Aí você vai falar, e agora? O imóvel está financiado, o que eu faço? Bom, neste momento, você vai solicitar para o comprador essa pré-análise do banco, que não é a simulação, tá? Simulação. Não façam negócio se só tiver simulação, tá bom, gente? Não façam, não façam. Peça a pré-análise do banco, já que ela é mais formal, ela é uma garantia maior de que o comprador tem realmente condições dentro daquele banco de financiar o imóvel. Então, beleza. Então, você já tem a pré-análise, solicitou lá. Além de todos os documentos que eu citei aqui. Nisso, você vai conversar com o proprietário novamente, falar, olha, ele tem condições de vir com financiamento e você tem o imóvel financiado. O que vai acontecer nesse momento? O banco do comprador entrará no contrato como interveniente quitante. Então, esse é um exemplo que eu estou dando para vocês de como vocês resolvem uma situação. Ele vai entrar como interveniente quitante. Por quê? Porque o banco interveniente quitante, ele vai pegar o dinheiro que falta lá do saldo devedor, por isso a importância do valor, para vocês saberem quanto é, porque você vai informar as duas partes disso. O banco do comprador vai passar direto para o banco do vendedor, que está lá na matrícula, e vai quitar a dívida do vendedor, direto. O saldo remanescente vai ser liberado na conta do vendedor, tá? Isso é uma forma de resolver uma venda com alienação fiduciária em garantia na matrícula. Mas, para você saber isso, você precisa entender antes, ver a matrícula, ver a documentação, como que está o imóvel, o banco, o que eu tenho que fazer quando está financiado. Então, isso é um passo a passo. Se acaso vocês pegarem aí um caso desse, onde tem a matrícula do imóvel já com financiamento, vocês sabem que vocês podem fazer isso. Ou, se o proprietário ali já tem um dinheiro, por exemplo, para quitar, ele quita. Aí vai emitir um termo de quitação, que tem que ser levado ao cartório para dar do baixa nesse ônus e liberar a matrícula. Sabe quando você lê nos documentos assim, ó, o imóvel livre e desembaraçado de ônus e alienações? Quando isso acontece é porque o imóvel está ok.